Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sai em Ação, e dessa vez mais do que especial, porque além de estarmos no mês do profissional da administração, mês de setembro, um mês recheado de comemorações, também é o ENCAD do Sai em Ação, no encontro de administradores aqui desse programa especialíssimo da Comissão da Mulher Administradora aqui do CRA-RJ. E o tema de hoje é importante para o nosso futuro como um todo, para o futuro da profissão, que é liderança para jovens líderes. E quem vai conversar com a gente é a administradora Sueli Mota, que é membro aqui da comissão e coordenadora de curso de universidade, e a Jaqueline Marques, que é a consultora associada na Connect Workplace, professora universitária e coordenadora também da FATEC no curso técnico de administração. Então, vocês já sabem que estão nas mãos de grandes especialistas que têm muito para falar com a gente sobre liderança para jovens líderes. Jaqueline e Sueli, sejam muito bem-vindas. Olá, Érica, tudo bem? Muito especial realmente esse mês do administrador, né? O mês dos profissionais da administração. Obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Olá a todos. Olá, obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui para falar desse tema. Então, vamos começar. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, então vamos começar mesmo, que eu já vou começar fazendo a pergunta básica sobre isso que a gente está conversando. Por que explorar liderança para jovens? Tem diferença para quem é jovem, para quem já não é tão jovem, para quem está em outra fase da juventude? Explica para a gente se há essa diferença e como é trabalhada essa diferença na questão da liderança. Interessante, Érica, é o seguinte, eu e Jaqueline temos uma vivência, né, como você já apresentou a gente tem uma vivência, uma experiência, uma convivência com jovens, né, então a gente percebe claramente as diferenças entre as gerações, né, gerações como é a nossa geração, né, e a geração Z, os millennials, né, que o pessoal estuda tanto, conversa tanto, então a gente começou a estudar, e a gente viu que realmente os jovens, eles têm uma característica de ser menos leais às organizações, né? De ser muito ansiosos para resolver as coisas, eles buscam soluções, eles são muito mais competitivos, né? Mas eles, em algumas situações socioemocionais, algumas questões comportamentais, eles precisam de mais autoconhecimento, eles precisam de conhecimentos até mesmo técnicos na área de liderança, né? Então, eu e Jaqueline estamos até produzindo uma obra, estamos escrevendo um livro sobre isso, fruto dos nossos estudos e da nossa pesquisa nesse sentido, né? Uma coisa interessante que a gente estudou agora na pandemia foi que essa realidade de lealdade começou a mudar um pouquinho, porque os jovens começaram a se desestruturar emocionalmente. Então, os jovens começaram a dar mais valor às empresas, olha que curioso isso, as empresas que começaram a se preocupar com a parte emocional deles, ou seja, empresas que estão investindo em terapia, né, em contratar psicólogos para ajudar os seus próprios colaboradores, os jovens estão dando valor a isso, já estão pensando até em ficar mais tempo leais e passar mais tempo nessa empresa, né? Então, assim, existem algumas diferenças. Uma outra diferença que eu acho que faz sentido a gente observar é que essa é uma geração, né, a geração dos nossos filhos, já posso colocar assim, né, porque eu tenho um filho de 21, essa é uma geração que está chegando cada vez mais cedo aos cargos de liderança, né? E eles têm uma liderança meio global, assim, sabe? Meio que uma preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o bem-estar da sociedade, das pessoas. Então, isso é muito legal, porque isso também é liderança, né? Essa preocupação de integrar-se ao universo, né? De integrar as ações da sua própria empresa
com o mundo, com a sociedade. Então, assim, tem algumas diferenças bem interessantes para as gerações anteriores. Embora, obviamente, né, a liderança, a gente não fala só de cargos de chefia, a gente sabe disso, daqui a pouco a gente pode até mais falar sobre essa questão, mas a nossa ideia é fazer voltar, né, Jaqueline, para esse jovem que recém tem uma promoção, assume um cargo de liderança, se vê líder, se vê alguém com referência em alguma organização, e agora? Né? Eu estou preparado? O que eu faço agora? Isso mesmo, Sueli. Quando tivemos a ideia de escrever um material sobre isso, né, era uma observação nossa. Até, como a Sueli disse, dos nossos filhos, a idade dos filhos, eu via o meu filho sendo promovido com cargo de liderança e, assim, desesperado, muito conhecimento técnico, mas muito despreparado até emocionalmente, como a Sueli citou. E então nós até pensamos, existem ferramentas de autoconhecimento, que é algo que esses jovens não têm, eles têm, essa geração tem muita ansiedade de crescimento, tem sim essa visão global, que não é só cumprir aquele trabalho, né, alcançar aquelas metas, receber o seu dinheiro, não, eles têm perspectivas muito mais amplas, o que é muito bom, né, abrange muito mais coisas, eles têm essa preocupação com o social, sem dúvida, então eles buscam empresas assim, com a questão ambiental, então nós começamos a estudar muito esse perfil. Eu vi uma pesquisa de 2012, que ela fala sobre que a maior parte dos jovens gostariam de ser empreendedores. Isso mudou, né? A última pesquisa que saiu da Folha, agora 2020, já fala, assim, o jovem está desacreditado com essa questão do país, de empreender, então eles querem trabalhar em empresas ou sair do país, o que me chateou, assim, de ler, né, que eles perderam a credibilidade um pouco no país devido à pandemia também. A gente tem uma mudança aí de várias coisas nas empresas, então ficou todo mundo um pouco desestabilizado, né? E o jovem, então, ele precisa ser resgatado nesse sentido de uma liderança natural dessa geração, como foi feita na pesquisa anterior, de empreender, de ser protagonista de um trabalho. Então, é algo que tem que ser resgatado desses jovens, né? Eles têm muito a acrescentar, eles são muito curiosos, eles são dinâmicos. E a pergunta teve sobre a diferença, né? As pessoas mais experientes, obviamente, elas aprendem a lidar com as próprias emoções, a própria experiência dá isso a elas, né? O jovem ainda não, essa ansiedade que ele tem do crescimento, às vezes ele se atropela um pouco. Então, o nosso livro, né, que a gente ainda está construindo, ele logo nos primeiros capítulos ele fala sobre o autoconhecimento, né, e como controlar essas emoções e ver o que você tem a ser aprendido para poder trabalhar com a liderança. Então, primeiro você tem que ver o que você precisa desenvolver para poder desenvolver nos outros, nos seus liderados, né? Vocês até citaram a questão da pandemia, mas eu queria dar uma aprofundadinha nisso. Essa parte, né, do jovem se preocupar mais com a questão social, né, com a parte de sustentabilidade, com o que a empresa faz em relação à sociedade, digamos assim, foi potencializado na pandemia, era uma coisa que já vinha acontecendo e marcou ainda mais, ou foi algo que surgiu a partir dali? Como é que vocês veem isso? E isso acaba influenciando no trabalho das organizações, no trabalho interno das organizações, saber que aquele futuro profissional ou profissional que recém chegou à empresa tem esse pensamento? Sem dúvida. Eu dou aula de responsabilidade social, hoje, inclusive, a minha aula de responsabilidade social e sustentabilidade, e a gente conversa muito sobre isso, né? Da década de 70 para cá, esse é um caminho sem volta,
que é a preocupação com o meio ambiente, né? A preocupação com a sustentabilidade, que é a nossa preocupação com as próximas gerações. Só que essa geração que está chegando ao mercado de trabalho, ela já vem com a educação ambiental na escola, né? Essa preocupação com o lixo, com reciclagem, com o que fazer, né, para amenizar um pouco os impactos ambientais sobre o planeta. Então, assim, isso já vinha, né? Essa pergunta é muito boa, inclusive, Érica, porque essa preocupação ela já existia. O que aconteceu na pandemia é que, principalmente a pandemia, como o próprio nome diz, né, é um problema global, ficou mais clara aquela história, né, que a gente às vezes estudava na faculdade ou na pós-graduação, né, quando uma borboleta bate as asas aqui, lá longe, pode fazer um vento e tal. Então, assim, a gente olhar para a globalização, a gente olhar para as decisões que a gente toma num país e que tem impacto em outro país, da mesma maneira a gente toma uma decisão dentro da empresa que tem impacto na sociedade, que pode contribuir para aumentar os impactos ambientais ou diminuir, né? E isso é muito curioso porque o jovem, com a pandemia, ele ficou mais ligado, mas ele já vinha nesse processo de preocupação, né? Porque ele já estava sendo educado, diferentemente da nossa geração, né? Ele já vinha sendo educado para olhar para essas consequências para a geração futura, ou seja, para a próxima geração, o que ele vai deixar para as próximas gerações, né? E eu queria aproveitar essa questão da pandemia e tocar num assunto que a Jaqueline comentou, que é essa questão do acreditar no futuro, né? Cerca de 80% dos jovens antes da pandemia acreditavam nesse futuro. Isso se inverteu para 20%. E isso também fez com que o jovem ficasse mais preocupado com a estabilidade, né? Então, o jovem, que a Jaqueline tocou nesse assunto do empreendedorismo, né? E aí, falando um pouquinho dessa questão da liderança, que o jovem assume um cargo de liderança, mas, por outro lado, ele já quer sair dali, já está pensando em sair da empresa, né? Agora, com a realidade pós-crise, causada pela pandemia, isso mudou também, ou seja, agora eu não acredito com tanta facilidade no meu futuro, então deixa eu esperar um pouquinho aqui, deixa eu ver o que vai acontecer, para depois tomar uma atitude de mudar de empresa, né, de mudar de área, ou não. Exatamente. A pandemia ela trouxe assim, muitas reflexões para todas as gerações, na realidade, mas eu acredito que a geração mais jovens, elas tiveram que aprender a controlar um pouco essa ansiedade, porque essa mudança que o Sueli citou, eles não viram com tanta facilidade, porque muitas empresas fecharam. Então, a instabilidade ficou muito perto, bateu na porta, né? Muito desemprego, e isso tudo vai gerando uma mudança. É aquela coisa, né? A geração do pós-guerra, ela faz estoque de comida, né? Só para a gente entender. Então, quer dizer, num período de pandemia, você também aprende a lidar com essa coisa da estabilidade, instabilidade. Então, eu acho que esse jovem começou a pensar um pouco mais nisso, né? Criar ali um vínculo maior, realmente, e conseguir novos empregos, porque se antes existe eu estou bem formado, eu estou bem preparado, eu estou adquirindo uma experiência, eu tenho que alcançar novos caminhos. Essa facilidade foi colocada em prova agora nesse período. Então, eu acho que vem aí uma mudança também no comportamento desses jovens diante disso, né? Então, sempre tem um impacto no nosso comportamento, não tem jeito. Então, eu vejo essa influência, né, de como eles vão reagir em relação ao trabalho, de criar mais vínculos, mais tempo com a empresa, coisa que a nossa geração já fazia, já tinha esses cuidados. Eu vejo dessa forma. De repente, esse pensar no futuro, esse pensar no todo, também acaba sendo um fator, um gerador dessa ansiedade que o jovem líder tem, como vocês citaram? Sim, acredito que sim. Essa visão ampla, que é muito positiva, né, de que o mundo não se resume àquele seu pequeno espaço, você conseguir entender que algumas ações aqui de uma empresa, elas podem impactar numa comunidade
no meio ambiente, isso tudo é muito relevante, muito importante. Sueli diz que dá aula disso, de responsabilidade social, ambiental, na escola que eu coordeno, de curso técnico, que eles são mais jovens, eles têm essa disciplina, gestão ambiental, a parte de responsabilidade social é muito trabalhada também, tanto no direito como em gestão ambiental, porque isso é super importante, você entender que você faz parte de um universo, e que se você destruir, nós todos sabemos disso, mas que se você destruir, realmente não terá futuro, não terá sustentabilidade. Então, isso eu acho que é um tema que está sendo muito trabalhado nas universidades, e feliz estou eu, porque também é trabalhado no ensino técnico, que eles são mais jovens, né? Então, e quanto mais a gente trabalhar isso, melhor, porque que seja com as crianças também, porque eu acho que isso até já acontece, porque a gente precisa entender que existem outras gerações que vêm, que a sustentabilidade é necessária, questão de sobrevivência, não pensar só nessa geração, e sim nas futuras gerações. A gente discutia muito isso no passado, mas hoje é muito mais evidente, né? Bom, aí eu pergunto para vocês, falamos dos líderes, das jovens lideranças, mas e para as empresas, e para as organizações? Qual a importância de trabalhar essas jovens lideranças para as próprias organizações? Bom, liderança, a gente sabe que é uma coisa super importante, né? Na verdade, os teóricos aí, o pessoal até de primeiro, segundo período que estuda as teorias das organizações, já descobre que existe uma organização informal, né? Em que a gente percebe relacionamentos entre as pessoas, entre os diversos setores, acontecendo independente da organização formal, né, das caixinhas, né? E por que se percebe isso? Principalmente por uma palavra chamada influência, né, em que a gente observa que determinadas pessoas têm esse potencial de liderança, elas influenciam os seus grupos, né? Elas ganham liderados, ou também conhecidos como seguidores, né? Não os seguidores do Instagram, mas os seguidores de um líder, de suas ideias e etc. E isso é muito importante para as empresas, porque isso integra as pessoas e direciona essas pessoas para o atingimento dos objetivos organizacionais. Então, toda empresa busca resultados através das suas equipes, né? E essas equipes precisam ser lideradas, precisam ser influenciadas para esse resultado. E uma coisa que a gente conversa muito hoje, né, já virou até uma expressão, que é o fit cultural, né? A empresa, ela busca criar uma cultura forte, em que ela consiga engajar as pessoas, em que ela faça com que as pessoas literalmente vistam a camisa, né? E que as pessoas acreditem nessa cultura e façam disso o seu dia a dia, né? Os seus próprios valores. Então, o papel da liderança é esse. Por isso a gente acredita nesse potencial desse jovem, né, que tem todo um perfil, né? A gente nem vai se estender muito aqui, mas ele tem todo um perfil mais competitivo, um perfil gamer, né, que é um perfil de concorrer com os outros, mas o quanto isso ajuda no engajamento das equipes, né? O quanto as equipes começam a olhar, inclusive umas para as outras, com uma competitividade saudável, e a empresa só tem a ganhar com isso, né? Isso aqui é o mais interessante, o mais importante é que a empresa só tem a ganhar. E complementando isso que a Sueli falou, a liderança, quando ela está bem preparada, que é o que a gente está falando, de preparar esses jovens líderes, né? Ela consegue extrair da própria equipe o melhor que elas têm, né? As suas competências, e para que essas competências sejam colocadas em prova e tragam resultados para a empresa, elas precisam de oportunidade, incentivo, um clima organizacional favorável. Isso tudo passa pela liderança. Então, uma liderança bem construída, criando relacionamentos, você conquista os seguidores, como disse Sueli, e potencializa a capacidade de cada um. Então, todos ganham. O
os componentes da equipe ganham a partir do momento que eles se veem colocados, né, na oportunidade e as realizações que eles fazem. A empresa ganha pelos resultados e o líder vai criando cada vez mais confiança. Então, quer dizer, é um ganho, é um desafio, né, que isso aconteça, isso é o melhor dos mundos. Existe um caminho para preparar essa relação de uma equipe produtiva e um líder que sabe inspirar, mas é possível ser desenvolvido sim, e é isso que a gente acredita nos jovens, né, que eles já têm esse potencial, então eles podem ser desenvolvidos. Vocês falaram sobre as consequências de uma boa liderança na equipe, nos colaboradores. Mas e para o líder? Né? Quais são as principais competências para esse jovem líder? Quais são as principais soft skills ou hard skills que ele necessita ter para poder se tornar esse grande líder, se tornar esse jovem líder que inspira os seus colaboradores? É interessante, antes da gente falar quais são essas competências, né? A gente refletiu o seguinte, até gravei um vídeo para o meu Instagram hoje sobre isso, né? Somente 20% das pessoas são demitidas por questões de conhecimento técnico. Ou seja, 80% das pessoas, isso é uma pesquisa da Cato, né? 80% das pessoas, e não só jovens, isso qualquer geração, são demitidas por questões comportamentais. E dentro dessas questões comportamentais, a gente encontra problemas de liderança, né? Ou seja, dificuldades para exercer liderança. Mas não é só isso. A gente encontra problemas de acomodação, ou seja, o cara está muito acomodado naquele trabalho, ficou naquela zona de conforto, e aí a empresa olha e fala, cara, eu preciso de mais, né? Eu não posso continuar com essa pessoa. Falta de profissionalismo, ou seja, comprometimentos no geral, né? Comprometimento com prazos, comprometimento com resultados, e falta ou problemas de relacionamento interpessoal, ou seja, problemas de relacionamento na equipe, problemas de relacionamento com a chefia imediata, né? Com os diferentes setores, né? Então, assim, a gente vê como são importantes as tais soft skills, né? Como são importantes para a nossa empregabilidade, porque a gente pensa assim, poxa, mas você está falando de demissão. Tá, beleza, mas eu tenho que pensar para não ser demitido, ou seja, para continuar atrativo, né, que empregabilidade é isso, para continuar atraente para o mercado de trabalho e para a empresa onde eu já atuo, onde eu já trabalho, eu preciso fazer exatamente o contrário disso. Eu tenho que trabalhar liderança, trabalhar relacionamento com as pessoas, trabalhar comprometimento, né, comprometimento profissional e etc. Então, assim, a gente pensar que isso é importante para a minha empregabilidade. Sueli, você comentou sobre a falta de energia, né, a acomodação. Agora, você imagina, se uma pessoa conduz uma equipe, ela inspira essa equipe para a realização das tarefas, enfim, se ela está desmotivada, naturalmente, a sua equipe também fica, porque é uma tendência as pessoas da empresa olharem o que a liderança aprova, o que ela valoriza. Então, se o próprio líder está desmotivado, é um efeito dominó. Então, é de grande importância que esse líder tenha essa motivação, ele esteja inspirado, ele esteja alinhado com a empresa, ele tem que acreditar também no que a empresa pretende fazer, no que ela quer fazer, para ele se alinhar, né, para ele ter essa relação e trazer a equipe com ele, né, para essa realização. Então, esse autocontrole, essa inteligência emocional que tanto se fala hoje, o líder deve ter, porque ele é bem pressionado. Então, ele é pressionado por resultados, né, da sua chefia imediata, e ele tem que inspirar os outros para que eles realizem as suas tarefas. Então, é um desafio muito grande. Então, ele tem que ter esse autocontrole, que não é fácil, mas que pode ser desenvolvido. No nosso livro, novamente falando,
Tem pesquisas, testes que o profissional pode fazer para descobrir o que ele precisa desenvolver mais nessas várias competências de uma liderança. Liderança é uma competência, e ela tem várias outras competências inseridas: tomada de decisão, inteligência emocional, a parte de flexibilidade, motivação. Então, é um conjunto. É claro que você não vai ter tudo, você não é um super-homem que vai conseguir ter tudo, mas é importante você saber aquilo que você tem mais ou menos, identificar e buscar melhorar sempre. Eu acho que é o caminho. Você falou logo no começo do nosso papo, você falou sobre o quanto você ficava olhando seu filho sendo promovido, e meio sem saber como lidar com isso, né? Então, pegando esse gancho, eu pergunto para vocês, como os jovens recém-formados ou recém-promovidos com o que eles precisam se preocupar em termos de liderança, né? Com o que eles aprenderam, o que eles precisam ter em mente, né? O que eles precisam, assim, parou, sentou, respirei, beleza, fui promovido. E agora? O que eles precisam saber, precisam entender em termos de liderança, Jaqueline, Sueli? Em relação ao meu filho, já que você citou, foi muito interessante, porque o meu filho é da área de finanças e ele é muito bom tecnicamente, como o Sueli falou, né? Então, ficou uma falha aí dele comportamental na questão de lidar mesmo com as pessoas. Ele disse assim para mim: como é que eu vou mandar neles? Eu não sei fazer isso. Nossa, chega o meu coração, disparou, né? Como é que um jovem, ele é promovido com cargo de liderança e fala como eu vou mandar neles? Aquilo, eu falei, vamos sentar aqui, vamos conversar. Você não tem que mandar em ninguém. Você tem que entender todo o trabalho que tem que ser feito. Você tem que trazer isso junto, compartilhado com a sua equipe. Hoje a liderança tem que ser compartilhada. Traga o problema, discuta, escute de verdade, né? Dê o mérito a quem tem que ser dado. Se você conseguir compartilhar, dividir o problema a ser desenvolvido com a sua equipe, escutar, dar o mérito a quem tem que ser dado. Você está dando um super bom exemplo para os demais e você vai ter eles ali junto contigo. O primeiro passo da liderança. Se você acha que tem que comandar como no passado, nos tempos de hoje, com jovens, não vai dar certo. E aí ele foi me ouvindo, eu fui dando meus livros que eu podia, que podia ajudar ele, e ele melhorou bastante. Ele, graças a Deus, hoje está numa situação mais confortável, mas no início ele entrou em pânico, confesso. É interessante isso que a Jaqueline falou, né? O sentir-se confortável com a liderança, com o papel de líder. Porque a liderança é um papel, ela é uma competência, como ela disse, né? É uma competência importantíssima, como a gente já falou, para as organizações, mas você pode ter um excelente técnico que não é focado em resultado. Curioso isso, né? Ele pode ser muito bom tecnicamente, né? E aí, de qualquer área de formação, mas ele precisa de alguém que o lidere e leve esse cara a pensar em resultados, né? E não necessariamente esse técnico tem esse foco. E uma outra coisa, já que a gente ainda está falando um pouco de competências também, que eu acho, o líder ele tem que ter uma competência voltada para a área aprendizagem, né? Autoconhecimento, a gente já falou que é importante ele se conhecer, mas tá, beleza, eu me conheço, então se eu me conheço, eu sei que eu não sou perfeito, porque ninguém é. O que falta eu aprender? O que falta eu desenvolver para ser uma pessoa, um profissional, um líder melhor? Né? Então, eu acho que essa competência da aprendizagem, da curiosidade, de sempre querer melhorar, melhoria contínua, ela tem que fazer parte da liderança, porque à medida que o tempo vai, que o momento histórico da gente, a sociedade, as empresas vão evoluindo, esse profissional tem que aprender também para evoluir. E aí a Érica estava perguntando o que ele pode fazer. Além dessa questão do autoconhecimento, a Jaqueline também já falou que a gente produz, né, no livro e até nos nossos trabalhos de consultoria também, a gente produz alguns testes, algumas coisas em que o profissional sabe como ele está hoje e sabe o que ele precisa fazer para melhorar, para ele atingir os resultados que ele ainda não conseguiu atingir. E uma outra maneira, além do autoconhecimento, é uma coisa chamada plano de desenvolvimento individual.
né? Isso tinha que ser obrigatório para todo profissional, eu acho, assim, sabe? Depois que eu comecei a estudar mais profundamente o PDI, que a gente chama de PDI, eu vejo esse PDI como uma coisa fundamental. Sabe aquela coisa que a gente, quando termina o ano, a gente faz a listinha das 5, ou 8, ou 7, ou 10 coisas que a gente tem que fazer para o próximo ano? O PDI é mais ou menos isso, né? Só para fazer uma comparação, simplificando, para a sua profissão. É o que eu preciso fazer e quanto tempo eu tenho para desenvolver isso. Então, quando eu faço os meus testes lá de autoconhecimento, né, que eu posso buscar uma mentoria para fazer, ou buscar um coach para fazer, eu como profissional, eu posso chegar a essa conclusão que eu preciso, por exemplo, melhorar a minha parte de idiomas, né, meu conhecimento em idiomas, ou minha habilidade, minha capacidade para falar em público. Até quando eu tenho para desenvolver isso? Né? Colocar uma meta, uma data, né? Onde eu vou fazer isso, como eu vou fazer, é um curso que eu vou procurar, é uma consultoria que eu vou contratar, é uma mentoria que eu vou contratar, porque o plano de desenvolvimento individual, ele é para você e para mim. Nós, como indivíduos, precisamos nos desenvolver. Então, esse é um caminho muito interessante, Érica, respondendo a sua pergunta de o que o jovem pode fazer, autoconhecimento e PDI. Só um detalhe, as empresas fazem isso, né? Elas criam lá, fazem seu planejamento, alcance de metas, então o indivíduo ele precisa também ter isso para ele, utilizar essa ferramenta, o PDI, como disse a Sueli, para poder ele ter um caminho, ele não ficar perdido, porque a própria rotina que a gente tem de trabalho nos desvia, então às vezes a gente precisa organizar mesmo aquilo que a gente quer e pretende, né? Já facilita, já é um grande caminho. Inclusive, só um comentário em cima disso que a Jaqueline falou. As empresas fazem o seu próprio planejamento e algumas empresas, com o RH estruturado, também fazem o PDI de seus funcionários, né? Agora, durante a pandemia, em home office, tudo, as empresas começaram a trabalhar isso, mesmo que à distância, né, com seus funcionários, justamente para que isso não se perdesse, porque com o funcionário dentro da empresa, é mais fácil ele ter essa percepção, caramba, meu colega está fazendo um curso de alguma coisa, está melhorando a habilidade, e eu, né? Então, com o home office, com esse distanciamento natural das equipes, mesmo você produzindo reuniões remotas, né, você produzindo como a gente está aqui, é importante o RH ter essa visão. Funcionário, olha só, não esquece não, você tem que se desenvolver individualmente. Então, vamos lá, vamos fazer um PDI? Então, as empresas também têm feito isso com os seus colaboradores. Muito bom. E, bom, já que você entrou nessa seara do home office que você está falando, muitas empresas fecharam, mas outras abriram. Outras cresceram, startups diversas apareceram, e muitas delas capitaneadas por jovens, né? Esse distanciamento causado pelo home office, ele dificulta um pouco mais essa jovem liderança, ele dificulta um pouco mais esse trabalho do líder, do jovem líder? Ou não há diferença se tivesse diretamente no escritório, lá no coworking, no escritório, na empresa, na organização, onde seja? É um desafio maior, sim, Érica. Isso, assim, é claro que o jovem, né, os nativos digitais, né, esses que já têm muito mais facilidade com as tecnologias, eles têm mais facilidade. Mas a gente tem que pensar o seguinte, esse cara pode ser o líder na equipe dele, ele pode ter um cargo de liderança, mas ele vai liderar pessoas de outras gerações, né? Pessoas que de cara já não têm a mesma facilidade, né? Então, assim, as empresas precisam, e os líderes têm buscado isso, criar mecanismos para trabalhar recompensas, para trabalhar integração, para trabalhar aquelas necessidades sociais, necessidades de autoestima, né? Reuniões, muitas vezes, que a gente, às vezes, só pensa, então tem que fazer happy hour, né? Dentro do Meet, ou dentro do Teams, ou, de alguma maneira, no
no Slack e em algumas ferramentas digitais, né? Tem isso? Tem, que é o coletivo, mas e o individual, né? Aquele papo com a chefia, que a gente, às vezes, quando estava presencialmente, a gente, poxa, batia na porta lá, poxa, eu queria bater um papo contigo, estou numa dúvida, aquele trabalho de mentoria mesmo, né? Isso é uma coisa importante também. E já que você tocou nesse assunto, ontem saiu, né, no Globo Boa Chance, de domingo, saiu uma reportagem sobre Great Place to Work no Rio de Janeiro. As empresas que foram campeãs de melhores lugares para se trabalhar no Rio de Janeiro. E aí eu fui dar uma olhada, né, obviamente, nas práticas, o que elas fizeram. E as que mais se destacaram foram as que cuidaram da parte emocional e mental dos seus funcionários, ou seja, quem se preocupou de que o cara está perdido, está preocupado, está muitas vezes perdeu parentes, né, está em luto, e ele não está bem emocionalmente, por isso ele não está produzindo, e o que eu posso fazer? Eu vou pagar uma terapia, a chefia vai entrar em contato com ele de maneira mais cuidadosa. As empresas que se destacaram foram as que se preocuparam com as emoções de seus funcionários, e foram aquelas que criaram mecanismos para a integração em home office, né? Também algumas que colocaram o ir para o trabalho presencialmente como uma opção, ou seja, você pode, funcionário, trabalhar, né, como colaborador da empresa na sua casa, então virou uma coisa opcional. Então foram basicamente essas práticas que eu observei ali, ou seja, a empresa que faz happy hour, que faz gincana, que promove coisas que ela promoveria presencialmente, ela jogar isso para o ambiente virtual. E você tem ferramentas, claro que o pessoal de TI, né, muitas vezes tem que entrar no processo, porque tem ferramentas, estava vendo aqui outro dia, uma ferramenta que o funcionário, ele passeia pela empresa. Você cria os ambientes da empresa, e é muito interessante porque ele pode molhar a planta da empresa, olha que legal. Está passando pelo espaço, tudo virtualmente, né? Então, isso dá aquela experiência pessoal, né? Aquela experiência que a gente tanto precisa das emoções e da integração, da sociabilidade, né? Mesmo que de maneira virtual. Mas, sem dúvida, é um desafio. E pensando que a pandemia durou mais tempo do que a gente pensava, né? Então, eu acho que foram várias fases, né? A fase de, ai, que bom trabalhar em casa. Depois veio a fase dessa falta do contato, que a Sueli acabou de citar, do social, do happy hour, da conversa na hora do café. E o jovem, ele sentiu muito esse impacto, eu acho, pela própria imaturidade, né? Eu acho que quando a gente é mais madura, a gente entende que tudo passa, né? É um processo. E eu acho que o jovem ainda, né, foi adquirindo isso. Então, aí depois que passou essa fase desse primeiro impulso, né, de ficar triste e tal, eles começaram a se organizar. Eu vejo isso pelos alunos lá do qual eu coordeno. O meu filho, os amigos do meu filho que estão trabalhando em home office, resolveram fazer outros cursos de pós, tipo, já que eu estou preso mesmo, então eu vou estudar. Mas para chegar nesse ponto, teve que ter aí um equilíbrio emocional, que eu acho que foi o que foi mais atingido. Então, como o Sueli disse, a empresa que investiu nisso, ela conseguiu um bom resultado. Ó, calma, vai passar. Enquanto isso, vai se preparando, vai estudando, vai criando alternativas. Acho que foi por esse caminho aí. Bom, e falando em se preparar, para fechar o nosso papo, a gente falou aqui das jovens lideranças que já chegaram lá, já são líderes. Mas e quem quer ser líder? Né? O estudante da administração, vocês são professoras, coordenadoras, né? Ou o profissional já formado, mas que ainda não é um líder, ainda não atingiu esse cargo. Como essas pessoas podem se preparar para, enfim, chegar lá? Quais são as dicas que vocês dão? Primeiro, o preparo técnico, sim, você tem que ter formação, então tem que investir em formação, ela é sempre bem-vinda e constante. Né? Eu digo que a gente tem que estar sempre colocando o nosso currículo ativo, né? A gente tem que estar sempre buscando novas informações e informações de qualidade, através de cursos e pequenos cursos, e hoje, como estamos usando direto as tecnologias, isso facilita bastante, e temos tempo.
cuidar dessa parte emocional, né, através do autoconhecimento, o que eu preciso melhorar, reflexões, e aprender até tecnicamente como dar um feedback, porque passa por isso, porque tem coisas que existem receitas, aspas, de bolo para se fazer. Claro que cada caso, cada situação, né, o líder ele tem que ser situacional, de repente acontece de uma forma ou de outra, mas se ele já tiver um preparo, isso facilita para ele lidar com as novidades, com os acontecimentos. Então, eu sempre acho que o preparo, que aí, quando a oportunidade aparecer, você já está preparado, né? Então, é uma busca de informação constante, de se colocar, né, experimentar, eu acho que é um primeiro passo, e ver o que precisa ser desenvolvido enquanto competências mesmo, né? Então, acho que já são caminhos. Eu acho que parte desse preparo passa também por conhecer biografias, né? Eu acho que o jovem que gosta tanto de séries no Netflix, no Prime, né, tantos serviços de streaming, né, que hoje mostram para a gente quem foram os grandes líderes, né, o que eles fizeram diante de determinadas situações, como eles agiram. É claro que, como eu falei ainda agora sobre a competência aprendizagem, a gente sempre tem que dar uma atualizada nessa aprendizagem, né? Porque o que Ford fez não necessariamente vai ser aplicável hoje, né? Mas é olhar para esses startupeiros, né, que a Érica citou ainda agora, as grandes startups, né, as startups que estão virando uma referência, cada uma do seu jeito, algumas acertando, muitas errando, né? Isso aqui é muito curioso, cara. Será que o jovem olha só para esse sucesso ou ele olha para esses erros, né? Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, porque assim... Desculpa, Sueli, verdade, porque eles olham muito o sucesso, né? Nossa, o ano está indo bem, mas eles têm que aprender com o fracasso também, né? Muito importante. Exatamente, e assim, para ele ter esse sucesso hoje, quantas vezes ele fracassou, até mesmo em outras ideias, sabe? Então, eu acho que o estudo de biografias, né, independente se você vai ler um livro, se você vai ver um filme, é você entender onde o cara acertou, onde ele errou, para você evitar esses erros, mas você, sabe aquela coisa do se joga, né? Você se lançar é uma coisa importante, né? Porque, como a gente falou aqui, liderança não é só cargo. Quando eu sou voluntário em algum lugar, eu posso ser líder naquele lugar, eu posso testar, eu posso ver qual é, sabe? Ver se eu tenho realmente essa pegada de liderança. E se eu não tenho, o que falta desenvolver? Muitas vezes eu só vou descobrir isso na prática, muitas vezes. Então, eu tenho que liderar algum processo, eu tenho que ser um representante de turma. Exatamente, lá no curso, por exemplo, eu falo, gente, cursos de gestão de RH, processos gerenciais, gestão de marketing, administração, o pessoal tinha que sair no tapa para querer ser representante de turma. Tinha que ser um negócio assim, eu quero, não, eu também, não, só eu que... Por quê? Cara, representante de turma é um estágio de liderança, porque você está liderando um processo, está liderando pessoas, sabe? Então, assim, não tem um cargo organizacional, você no máximo vai ganhar horas complementares, né, dependendo da universidade, mas você vai ganhar uma tremenda de uma experiência ali, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, sabe, Érica? O cara se jogar, o cara testar, e ele conhecer pessoas que já testaram, que já lideraram processos, que já criaram startups, que já criaram ideias, e muitas vezes venderam a ideia, né, para alguém, vendeu a ideia de um aplicativo para alguém. O que esse cara fazia? Que ferramentas ele utilizava, né, para aprender através da vida do outro. Perfeito. Sueli, Jaqueline, foi um prazer conversar com vocês, falar sobre esse tema tão gostoso, né, da jovem liderança. Realmente foi um encade muito produtivo. Agradeço muito a presença de vocês aqui no Sai em Ação. Também agradeço muito a oportunidade, Érica, agradeço as minhas amigas, minhas companheiras de trabalho lá na comissão, agradeço pela confiança no nosso trabalho e desejo muito sucesso a esses jovens, né? Muitas realizações profissionais e pessoais. Eu também queria agradecer muito a oportunidade, é sempre bom a gente falar de temas como esse,
E eu também acredito muito nos jovens, né? A gente trabalha com a juventude a vida inteira, então eles nos surpreendem muito, eles têm muito a fazer ainda por esse país. Então, eu agradeço a oportunidade de termos falado desse assunto. Muito obrigada. Um abraço a todas. Coisa boa. E, ó, já estou ansiosa para ler o livro, hein? Estou avisando que eu já estou ansiosa, vou estar na fila de autógrafos, hein? Pode deixar. Obrigada, Sueli, obrigada, Jaqueline. E vocês que assistiram a gente até aqui, já sabe, quer saber mais sobre administração, quer saber tudo o que acontece no mundo da administração, só acompanhar as redes sociais do CRA-RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos.